Vamos começar aqui, ó, com ICL Notícias, economia do Brasil, cenário de otimismo na economia do Brasil, tá, pessoal? Vamos soltar aqui. Mas vamos dar uma olhadinha para a economia aqui no Brasil, porque nos mostra um cenário, apesar de todas as manchetes aqui da nossa imprensa, mostra um cenário promissor. Né? É um cenário até de certo otimismo, né? E contrariando as previsões que são sempre catastróficas. Eu me lembro sempre do Paulo Guedes, vai eleger o Lula para virar Venezuela 6 meses. Já virou, né? Quebrou a cara o senhor Paulo Guedes, né? Galera, aqui, ó, chega deixando a curtida, tá? Isso aqui é importante para nós. Curtida e comentário no chat. Não sei o que eu vou comentar. Diz o nome da cidade que tu tá me assistindo, aí que tá assistindo o programa, cidade, o estado, o que tu quiser. Pode deixar sugestões, críticas no chat, tudo é bem-vindo aqui. O importante é ter os comentários de vocês e a gente estabelecer esse diálogo. Vai virar Argentina 1 ano, né? Olha o que aconteceu. A economia brasileira crescendo num ritmo cada vez maior e com solidez. Isso é que impressiona. Então vamos lá, números de hoje. Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas produzidas pelo Brasil. Está aqui a manchete, ó. O PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre, né, na comparação com o trimestre anterior. E o que é mais forte, quando você compara com o segundo trimestre do ano anterior, ou seja, segundo trimestre de 24 com o segundo trimestre de 23, aí dá 3,3% de crescimento. Ou seja, a economia brasileira está rodando um crescimento próximo de 3%, o que é bastante. Se a gente lembrar que lá no começo do mandato, as previsões do mercado, vai crescer menos de 1%, está travado, não vai conseguir retomar, e aí nós temos esse crescimento. E o cômico... Aqui, né, pessoal, aqui é importante a gente falar, né? Tá, tudo bem, é bom, 3%, 3,5%, tá acima do que era esperado, do que era preconizado, mas sempre a gente tem que botar um mas, né? E não é aquele mas da Folha, do Estadão, que o Rodrigo Viana vai mostrar em seguida, que é o mas negativo. Nós vamos para o mais positivo aqui, ó, da crítica positiva. A gente poderia estar rodando aí em 5%, 6%, tá, pessoal, de crescimento. Mas tu é louco, Portinho. Como que tu ia estar rodando com 5%, 6%? Assim, sabe para que tinha que acontecer para a gente estar com 5%, 6%? Acabar com o teto de gastos. Acabar com o arcabouço fiscal. Tá? A economia com déficit de 1,5%, 2%, até 2,5%. Mas como, Portinho, tu quer ter déficit na economia? Quero ter déficit. Sabe quem é que tem déficit na economia, pessoal? A França, a Alemanha, os Estados Unidos e quem que tem déficit? A China, gente. A China tem um déficit de aproximadamente 4% do PIB, galera. 4% do PIB na China. Então, assim, vou parar de apoiar déficit zero. Vamos parar de apoiar política de austeridade fiscal, pessoal. Tá? Nós, da esquerda, temos que apoiar Estado investindo na economia. Por que a economia do Brasil cresceu acima do esperado ano passado e está crescendo esse ano de novo? Girando aí em 3%. E a previsão era menos de 1%. Por que cresceu isso? PEC da transição, o ano passado, e está refletindo ainda esse ano. 160 bilhões que a gente tirou do nefasto teto de gastos, do nefasto arcabouço fiscal, e foram injetados na economia. Ou com obras de infraestrutura do PAC, ou com as políticas públicas, com o aumento do valor do Bolsa Família, com o salário mínimo tendo aumento real. É isso que gerou esse crescimento do ano passado e está gerando esse ano também. Olho nisso, pessoal. Olho nisso. Então, vamos parar com essa história de apoiar déficit zero. Quem tem que apoiar déficit zero é liberal, ultraliberal. Essa gente quer déficit zero. Nós não podemos querer isso, pessoal. São as manchetes para justificar o que está acontecendo. Estadão, Folha, desesperados, alguns colunistas. Vamos trazer algumas delas aqui. É o famoso surpreende, né? Surpreendeu o mercado. Aqui, ó. PIB brasileiro surpreende no segundo trimestre e cresce 1,4%, puxado pela indústria e pelos serviços. Acabou aquela história também de que está crescendo, mas é só o agro. É o agro que puxa esse país
Não é. Está puxado, esse trimestre, o crescimento foi puxado pela indústria e pelos serviços. E disse o Estadão, surpreendeu. Surpreendeu quem? A Faria Lima, que dizia que o Brasil não está preparado para crescer, não vai dar certo, a economia está andando mal, o Lula não está sabendo gerir. Gente, é tudo ao contrário, eles não acertam uma. A Faria Lima que está agora engolindo o Pablo Marçal, É claro. né? Essa mesma Faria Lima. Com ele. Abraçado com ele. Então, essa é uma manchete. Vamos ver a próxima. Tem uma outra aqui que é curiosa também. PIB surpreende, volta, é uma tal de surpresa para lá. É o verbo da mídia brasileira esse em relação a Lula. E também sorte. O Brasil tem sorte, né? E o PIB surpreende. PIB surpreende no segundo trimestre. Vem aí um novo voo de galinha, diz o Estadão, porque tem que ter alguma coisa ruim. Então, qual que é a previsão? Cresce, mas logo, logo vai parar de crescer. Porque voo de galinha é isso, né, Gabi? Dá aquele voo assim, que é só de uma cerca até assim, 3, 4 metros. Não é um crescimento sustentável, diz o analista que o Estadão colocou para dar opinião sobre o crescimento do PIB. Depois tem também o texto do Vinícius Torres Freire. Eu costumo gostar do que ele escreve até. Ele não é dos mais Faria Limers, mas hoje... Não é. O Vinícius costuma ser crítico, crítico ao mercado, exatamente. Bem ponderado. Mas hoje ele tascou uma dessa aqui, ó. Economia tem melhor triênio desde 2013. Desde 2013. É o melhor segundo trimestre desde 2013. E mal sabemos o motivo da melhora. Eu acabei de falar aqui. Qual é o motivo da melhora. PEC da transição, injeção de 160 bilhões na economia do Brasil, fora daquele teto de gastos, do arcabouço. O que gera crescimento, pessoal, é dinheiro na economia do Estado. É o Estado investindo, criando emprego, distribuindo renda. É isso que gera crescimento. O título ficou meio ruim. Depois você vai ler o artigo, ele vai desenvolvendo a ideia de que os economistas erram tanto que então não sabem por que a economia está crescendo. Ele vai trazendo isso. Ó, diziam que não ia crescer e está crescendo. O Vinícius vai pagar por esse título, né? Vai. O título é infeliz, mas o texto não é numa linha até razoável. É razoável. Mas esse mal sabemos não é bem assim, porque você sabe sim quem é que fez a economia crescer. Se a gente olha os números da economia, sempre repetindo, eu gosto de falar isso aqui para também não parecer um empolgado, não é nenhuma maravilha o que está acontecendo no Brasil. Está melhorando, mas está longe de ser assim, agora o país está uma maravilha. A gente sabe que não está. Os salários precisam melhorar, os empregos ainda são precarizados, mas que está crescendo, está. E quais são os motivos? Vamos voltar para aquela primeira matéria lá do UOL, que traz os motivos. 2 motivos. Investimento e renda. Eu falei voltar, mas era naquela mesma sequência lá. Tem um trechinho das matérias, que mostra exatamente isso. Investimento e renda puxam o crescimento da economia brasileira. O que é investimento, gente? Investimento é construir uma fábrica nova, é investir num galpão novo, é comprar caminhão para transportar mais, é investir em estrada, em infraestrutura. Imagina, você para abrir um restaurante, precisa planejar uns 6 meses, né? Então você toma a decisão de tirar o dinheiro do banco, investir. Podemos tirar essa aqui, que não é essa matéria aqui que eu estava puxando. Isso. Então, o investimento é essa tomada de decisão de médio prazo. Então, o empresário vai lá, toma a decisão, demora 6 meses, 1 ano, para isso começar a se refletir. A boa notícia é que o ano passado começaram a ser feitos investimentos e esse ano aumentaram. O Brasil está chegando perto de 20% do PIB em investimento. Isso significa que para o ano que vem você tem uma perspectiva de permanecer com esse cenário positivo. E a renda também. Então, o que explica o crescimento? Investimento consistente e aumento da renda. É mágica, então? De repente os empresários resolveram investir? Não, gente. É que entrou um governo, o Lula falou isso na campanha o tempo inteiro. A gente tem que dar previsibilidade, sem susto, sem ficar fazendo bagunça, sem ficar fazendo borbulha, que era o que o Bolsonaro fazia. Previsibilidade, é disso que o empresário, especialmente empresário grande, grandes grupos, montadoras da China, dos Estados Unidos,
grandes grupos empresariais, fundos de investimento, eles querem previsibilidade. E isso o governo do Lula com o Haddad estão oferecendo. Então, é o dedo do governo, sim, quando os investimentos aumentam. Isso é um ponto. Segundo, renda. É mágica de novo? Não. Aumentou o Bolsa Família com solidez. Não é assim que nem o Bolsonaro fez. Aumenta, diminui, não. É com solidez. Era esse trecho mesmo. Obrigado, gente. Os investimentos produtivos na economia brasileira avançaram 2,1% nesse trimestre. Isso aqui significa credibilidade, e o governo oferece essa credibilidade. E, de outro lado, a renda, que vem melhorando com o programa social e com valorização do salário mínimo acima da inflação. Então, tudo isso é trabalho de governo, também do setor privado, mas é o governo oferecendo as condições para que o setor privado atue sem solavanco. É isso que o Haddad, o Lula, a equipe econômica e tal, estão oferecendo no Brasil. E aí a gente vai comparar quais são os setores que cresceram mais. É o próximo quadro que nós temos aqui. Foi o agronegócio. Isso aqui é importante, né? Isso aqui é importante. Quais os setores que cresceram? Aonde que cresceu, né? Já falei que não. Então, quem é que cresceu mais? Não era esse, pessoal. Indústria e serviços. São os dois setores que mais cresceram no Brasil. Indústria e serviços. Já não, aqui, ó. Serviços e indústria sobem, agropecuária cai. Então, quem está puxando o crescimento do Brasil não é o agro. É a indústria e o serviço. As altas foram de 1% no serviço e de 1,8% na indústria. Isso então, é relevante. É relevante. O parque industrial brasileiro estava numa várzea total há muito tempo. Ainda está fraco, mas está começando uma ideia de que não podemos ceder. Porque tem um discurso, Gabi, que vem desde o Temer, do Bolsonaro, veio de antes. Não, a vocação do Brasil é o agro. Né? Propaganda, o agro é pop. Esquece o resto, vamos para o agro. O resto a gente traz da China. E não é assim, né? Podemos produzir muita coisa aqui. Tem o mercado da América Latina, podemos produzir para o nosso mercado, para a Argentina, para o Chile, vender aqui para os países próximos. Carro, geladeira, fogão, eletrodomésticos. Por que tem que buscar na China? Faz aqui. Né? Bombas para você, bomba hidráulica, eu digo, né? Para você fazer funcionar uma série de coisas. Então, a indústria brasileira tem condição de se recuperar e está se recuperando. Vamos comparar com outros países, a gente tem o ranking aqui do crescimento, estou fazendo essa passada de economia hoje aqui na abertura do programa, até porque é muito relevante o que a gente está vendo. Olha a comparação, segundo trimestre, o Brasil na lista do crescimento em comparação com outros países no mundo. Só a Polônia cresceu mais que o Brasil, uma lista de 50 países. A Polônia cresceu 1,5%, o Brasil cresceu 1,4% no trimestre na comparação com o trimestre anterior. Depois a Arábia Saudita, Noruega, Costa Rica e vem outros países aqui. Então, é muito consistente o que está acontecendo. Tá aí, interessante, né, pessoal? E o que ele falou aí da indústria, né? Tem uma perspectiva muito boa para a indústria, pessoal. Acabei de sair do Vozes da América aqui com meu camarada Bruno Lima Rocha, e a gente estava comentando a Argentina, e uma notícia aí que eu trouxe da Argentina é que o Milei ontem, baixou o imposto de importação da Argentina, que era de 17,5%, ele baixou para 7,5%, e já declarou que até dezembro vai acabar com o imposto de importação na Argentina. Ou seja, vai quebrar a indústria argentina. Quebradeira geral na indústria argentina. E, veja bem, para nós aqui do Brasil, essa notícia é boa, é alvissareira, porque a nossa indústria vai ser beneficiada. Porque de onde é que a Argentina compra os produtos industrializados? Dos Estados Unidos e do Brasil, mais até do Brasil. Então, a gente vai vender muito carro, a gente vai vender muita geladeira, fogão, eletrodoméstico, móveis, nós vamos vender muito para a Argentina. Então, é uma notícia péssima para a Argentina e, inclusive, eu acho para a América Latina, né? Porque não é bom a gente ver os nossos irmãos aqui latino-americanos se desindustrializando e virando grandes fazendões, que é isso que a burguesia internacional, especialmente os Estados Unidos, querem aqui de toda a América Latina, que a gente vire fazendões e territórios de mineração para vender os minérios para eles produzirem
né, manufaturarem e petróleo cru. É o que eles querem aqui da América Latina e do Brasil está dando da América Latina. Então, tá aí. Mas boas notícias aí que o Rodrigo Viana trouxe, né?